Paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãs, hoje chegou o meu dia. Eu sempre procuro me esconder, mas hoje eu estou aqui a pedido da pastora para trazer uma mensagem para vocês, tá bom? Eu gostaria de falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Quando a pastora falou comigo sobre trazer uma reflexão, logo me veio à mente sobre Paulo, porque de um dos personagens da Bíblia, Paulo é aquele que me chama mais a atenção, pelo jeito dele, pelo jeito como Deus tratou na vida dele, trouxe ele à conversão. É o jeito dele assim que mexe muito comigo. E quando eu comecei a pensar na história de Paulo, logo me veio à mente um pensamento do versículo sobre Nicodemos, que Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra se encontra em João 3, versículo 4 e 5. E eu trouxe esse versículo como o versículo principal do que Deus colocou no meu coração. Todavia, a gente luta contra a carne e o espírito. A própria Bíblia diz que a nossa luta ela é constante contra a carne e o espírito. E ontem eu participei de uma aula sobre temperamentos. E nessa aula foi confirmado aquilo que Deus falou ao meu coração, né? Que era sobre Paulo. Porque Deus ele tem o poder de nos moldar o nosso comportamento, os nossos temperamentos, trabalhar nas nossas emoções e isso que eu tenho observado por esses dias e que Deus tem falado ao meu coração. E fazendo essa reflexão, anotando alguns versículos, eu passei pelo versículo de Atos 7:51 que traz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo de Deus, como o fizeram os vossos pais, assim também vós. E Deus falou ao meu coração que resistir ao Espírito também é pecado. Então, muitas vezes nós nos guardamos de fazer várias coisas. Eu não vou fazer isso porque isso não agrada ao Senhor. Mas resistir ao Espírito Santo também é pecado. Então, eu quero trazer essa reflexão para as irmãs que se deixem ser moldadas pelo Espírito. Porque ser moldado pelo Espírito é abrir mão das nossas próprias características, abrir mão do nosso eu, da maneira que nós tratamos algumas coisas. Abrir mão significa não operar mais a nossa razão, mas que o Espírito Santo de Deus ele opere em nós e ele trabalhe na nossa vida a cada dia. Quando Simão passou por essa situação também. Em Lucas 22, 31, 32 está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Então, assim, irmãs, com essa passagem nós podemos aprender que o Espírito Santo quer nos moldar, primeiramente para nos levar para o reino dos céus, para nos fazer pessoas melhores, para que a gente possa ter um entendimento melhor de nós mesmos e das coisas que acontecem ao nosso redor. E quando eu vi essa passagem de Lucas 22, 31, 32, quando nós estamos no mundo,
O inimigo, ele quer muitas vezes cirandar conosco, fazer a vontade dele em nós. Mas quando nós nos voltamos para Deus e permitimos que Deus nos mude e nos transforme, é para o fortalecimento da nossa própria fé, o fortalecimento de nós mesmos, né? Para que a gente possa fortalecer a vida de outros irmãos. Então, para isso nós somos chamados, para operar e para trabalhar no reino. Mas se nós não estivermos moldados pelo Espírito, essa obra não é nossa. E pela nossa própria vontade, pela nossa própria razão, nós não podemos. Porque somente o Espírito Santo que opera nas nossas vidas é que nós podemos suportar as provações, podemos suportar as perseguições. E assim como Paulo perseguiu vários cristãos naquela época, Deus ele precisou intervir na história de Paulo, fazendo com que ele passasse por uma cegueira momentânea. E Paulo ele era tão temido que quando Deus enviou o servo dele para orar por Paulo, o servo dele disse: Senhor, o senhor quer que eu vá lá orar? Eu imagino, né, irmãs? Quer que eu vá lá orar por ele? Porque ele é uma pessoa que persegue cristãos, né? Mas, lendo também essa passagem, ele orou por Paulo e ali ele disse que o Senhor opere em vós, né? Que o Espírito Santo esteja em vós, que opere a cura e também a manifestação do Espírito Santo. E depois que Paulo foi cheio do Espírito Santo, depois que Paulo permitiu que ele fosse moldado pelo Espírito Santo, Paulo foi um grande evangelista. Paulo não mediu esforços para ir pelo mundo propagar o evangelho. E para isso nós somos chamados. Só que para fazer essa obra, irmãos, nós precisamos primeiramente abrir mão de todas as nossas convicções, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa razão, para que Deus possa operar nas nossas vidas e que Deus possa usar as nossas vidas para trabalhar na vida de outros irmãos. E eu posso dizer para as irmãs que Deus ele molda os corações, porque por esses dias eu passei por uma situação assim, dessa maneira, e Deus permitiu que eu participasse daquela situação até para me fazer lembrar de que Ele molda os corações, de que Ele transforma. E Deus ele agiu nessa situação assim de uma forma que eu jamais esperaria, porque Deus moveu o coração de uma pessoa. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. E cada dia mais Deus só me faz me certificar de que as coisas são por Ele e para Ele, porque na palavra do Senhor também está escrito, lá em Isaías 43, eu sou o Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, a hora que Deus quer operar, a hora que Deus quer transformar a vida de alguém, que Deus quer moldar, porque para muitos nós não somos vistos, nós não somos queridos, para muitos talvez a nossa vida pouco importe, mas para Deus Ele diz que nós fomos chamados, fomos escolhidos, e a prova disso está em Eclesiastes 6,10, que diz: seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que eu, do que ele diz. Então, assim, na condição de homem é a condição carnal. Então, quando nós entendemos que somos carnais, né? Mas que ainda, apesar da nossa carnalidade, o nosso nome foi nomeado. E quando o nosso nome é nomeado, nós não podemos mais contender
contra o espírito, porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer agir, se Deus quer fazer, se Deus te escolheu, se Deus disse que tem uma obra contigo, é abrir o coração, é abrir mão das nossas próprias razões, das nossas próprias convicções, para que Deus possa operar e através das nossas vidas possa alcançar outras vidas. É uma palavra simples, irmãs. Não estou acostumada a falar em público, a pregar e trazer a história, mas foi algo simples que Deus colocou no meu coração e eu peço a Deus que Ele possa operar no coração de vocês e que essa palavra possa falar e possa mudar vocês, que vocês possam ser moldadas pelo Espírito a cada dia. E assim eu louvo e eu agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.